Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e a reparação dos pecados cometidos contra o imaculado coração de Maria. Então, bem-vindos mais uma vez a esta tarde de primeiro sábado. Muitos de vós já têm vindo noutros meses, alguns estarão aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez pode pôr a mão no ar, só para termos uma noção. Obrigada. Muito bem, temos algumas pessoas. Então eu vou explicar muito brevemente em que é que consiste esta devoção dos primeiros sábados. Hoje também vamos falar um bocadinho dela na nossa catequese. Portanto, só assim brevemente, a devoção dos primeiros sábados consiste num dos pedidos de Nossa Senhora, que em 10 de dezembro de 1925 apareceu à irmã Lúcia. Ela estava em Pontevedra, que é na Galiza, portanto a norte de Portugal, sabemos onde é, certamente. Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus e, ao mostrar mais uma vez o seu coração imaculado cercado de espinhos, disse à irmã Lúcia: "Tu, ao menos, vede-me consolar." E explicou como é que ela o poderia fazer. Então, em 5 primeiros sábados seguidos, portanto, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado, Nossa Senhora pedia que rezasse o terço, fizesse 15 minutos de companhia a ela, a Nossa Senhora, meditando num dos mistérios do Rosário, comungasse e se confessasse, com esta intenção, fazer estas 4 coisas com a intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. E depois disse Nossa Senhora: a quem fizer esta devoção, prometo assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Então aqui no santuário temos esta oportunidade de fazer esta devoção a cada primeiro sábado, portanto todos os meses, rezamos o terço na capelinha e agora vamos ter primeiro um momento formativo, que é uma meia hora de catequese, portanto aproveitamos este momento para fazer uma catequese, para aprofundar a mensagem de Fátima e depois então vamos fazer a meditação num dos mistérios do Rosário. Fazemos durante 30 minutos, não os 15, porque fazemos em contexto de adoração eucarística, então vamos intercalando com algum silêncio. Muito bem? Esta é uma explicação muito breve, mas como eu disse, hoje ainda vamos falar mais desta devoção. Então, começando a catequese de hoje é sobre um tema muito importante na mensagem de Fátima, o tema da reparação. Portanto, este ano de 2024 temos percorrido diferentes temáticas da mensagem de Fátima e decidimos este ano falar de temáticas relacionadas com a vida de oração, em sintonia com o tema de preparação do Jubileu de 1925, que este ano é o tema da oração. Então hoje falamos da reparação. Este tema da reparação percorre uma boa parte da mensagem de Fátima. Aliás, é um dos temas mais significativos desta mensagem. Mas trata-se de um tema um bocadinho, podemos dizer, controverso na reflexão teológica, por diversos motivos. A palavra reparação, normalmente, quando nós pensamos em reparação de um eletrodoméstico, por exemplo, de alguma coisa, refere-se ao restauro de algo que está quebrado, disfuncional. Ora, no campo moral e religioso, é difícil falar de missão ou de espiritualidade reparadora que pretendesse como que suprir as deficiências ou os pecados alheios. Por outro lado, parece que a palavra reparação pode querer reduzir a redenção a esta libertação do pecado. Ou ainda, às vezes, associa-se muito a uma ideia de uma satisfação vicária, que era uma ideia muito desenvolvida por Santo Anselmo, que falava desta morte vicária de Cristo,
aplicada assim ao perdão dos pecados, ou seja, como se Jesus expiasse, segundo a justiça, a pena devida pelos nossos pecados. Portanto, sabemos que esta concepção de um Deus a quem nós temos que repor ou restaurar ou que temos que pagar uma pena pelos nossos pecados, esta ideia está um pouco ultrapassada. Não se adequa ao Deus da revelação, sempre fiel a um amor perpétuo, que não exige mais do que voltarmos a ser seus filhos. Mas, de facto, o anjo, aqui em Fátima, em 1916, e depois Nossa Senhora, em 1917, pediram reparação, aqui em Fátima. Ou seja, o conceito de reparação continua a fazer muito sentido hoje, mas precisamos é de enquadrá-lo no contexto desta relação de amor entre Deus e o ser humano. Estão comigo? Então, para mim, parece-me muito interessante olharmos, e muito pertinente, olharmos para a reparação como uma forma de oração. Tal como somos então convidados a fazer neste ano, a falar de temáticas relacionadas com a oração, como eu dizia. Porque, de facto, a reparação só pode ser bem compreendida neste âmbito da relação pessoal com Deus, que é amor. Porquê? Porque é na medida em que cresce a nossa relação com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e à medida que vamos conhecendo melhor o Senhor, na Escritura, na vida de oração, na vida da igreja, à medida que cresce uma certa intimidade e familiaridade com Deus, então vamos reconhecendo como aquele por quem o nosso coração procurava sem sabermos. E se calhar às vezes já andamos à procura dele em tantas outras coisas, não é? Mas quando reconhecemos a ele, a Deus, como aquele que eu procurava e que não sabia, aquele que preenche o meu coração, aquele que eu desejava e não sabia, aí, quando descobrimos que somos amadas por ele e o começamos a amar cada vez mais, então podemos assumir a reparação, como dizia um autor, como um dos serviços mais preciosos para o amado. Esta tentativa de restituir em íntegra uma relação despedaçada, ou a compensação por um surplus, um extra de oblação para quem foi traído. A reparação, então, pode ser esta forma de nos relacionarmos com Deus, pela qual, por amor, o queremos consolar, queremos reparar, restaurar a relação, por vezes quebrada pelo mistério do mal e do pecado. Então assim a reparação já faz sentido, certo? Não é uma espécie de compensação a um Deus irado, a um Deus distante que pede uma pena, uma espécie de um pagamento pelos nossos pecados. Não se trata disso, mas trata-se de querer restaurar estas relações de amor com um Deus que é amor. Ainda estão algumas pessoas a entrar, mas... Ok, vamos continuar. Então, esta reparação pode ser esta forma de nos relacionarmos com Deus. Queremos consolar, queremos reparar. Portanto, como nos diz um teólogo, Stefano De Fiores, diz ele, a reparação não é opcional, mas pertence ao ser humano e às suas exigências de amor. E diz ele, quando o amor é grande, não se pode suportar que o amado tenha sido vilipendiado e frustrado. Ainda aqui a indiferença seria a negação do amor. Portanto, a reparação é o contrário da indiferença. É quando o amado quer dar tudo àquele que ama. E, na verdade, Jesus é o grande reparador. Ele é o primeiro que quer restaurar, que nos quer, digamos, amar, repor em amor aquilo que amor nós não damos uns aos outros. Jesus é o restaurador de brechas, como diz o profeta. Portanto, é preciso aprofundar a relação com Cristo reparador para que Ele seja não só o termo das nossas reparações, como nos é pedido em Fátima, reparar os corações de Jesus e Maria, mas também o protagonista da reparação, que confere valor com o seu sacrifício redentor.
E isto devemos entender de modo a evitar então esta ideia de um Deus vingador. Toda a nossa reparação só faz sentido, incluindo a reparação ao coração de Maria, inserida nesta reparação de Jesus. Mas por outro lado, se Jesus é o grande reparador, que na cruz repara as relações entre Deus e os homens e entre os homens, por outro lado, como diz este autor, não há dúvida de que Deus teria podido perdoar sem pedir nenhuma reparação da nossa parte. Então, a obra da redenção teria sido exclusivamente sua, um ato unilateral. Mas por amor, Deus quis uma aliança em que a humanidade colaborasse na consecução da sua salvação. Então, é integrado na reparação de Jesus que o nosso amor reparador, desejado por Jesus, é infinito. Dizia São Paulo aos Colossenses: alegro-me nos sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo que é a Igreja. E nesta passagem, que é difícil de interpretar, Paulo não pretende certamente acrescentar nada ao valor propriamente redentor da cruz, a que nada poderia faltar. Não é que falte qualquer coisa àquilo que Jesus fez, mas não é porque Cristo cumpriu o ato redentor dos homens de modo perfeito. Mas o que Paulo quer é associar-se às provações de Jesus, isto é, às suas tribulações apostólicas. Ou seja, quer completar em si o que falta à paixão de Cristo. E o que é que falta? Falta esta adesão livre da nossa parte. Porque Deus quer que esta obra da salvação não seja só um ato unilateral da parte dele, mas que se faça nesta aliança. Quer ter a nossa adesão livre a esta salvação. Então falta isso, falta esta adesão. E isso é a reparação. É nós colocarmos o que falta da nossa parte, esta adesão da nossa parte. Nas aparições do anjo, em Fátima, em 1916, a irmã Lúcia contava que, depois da segunda aparição, compreenderam quem era Deus, como os amava e queria ser amado. E certamente já ouvimos esta frase noutras alturas, mas é muito importante percebermos que eles se compreenderam amados e depois o anjo podia pedir-lhes a reparação. Porque só quando nos compreendemos amados é que podemos corresponder a este amor e fazer da reparação um ato de amor. É este mesmo anjo que depois lhes começa por falar de reparação aos corações de Jesus e de Maria. Ou seja, o anjo volta o olhar daquelas crianças para os dois corações de Jesus e de Maria. Faz olhar para eles. Estes dois corações que se abrem e oferecem pelo mundo por cada pessoa. E o Francisco depois mostrava uma sensibilidade especial por este padecimento de Deus, pela dor de um amor não correspondido. E o Francisco não só percebe que Deus está triste, como ele dizia numa linguagem simples, mas também isto lhe produz uma pena profunda e um desejo intenso de consolar Jesus. O consolo é este modo de reparação que o Francisco encontra, de tal forma que ele depois dirá às primas, à irmã e à prima: depois só no céu só o quero consolar. Na verdade, são o próprio Jesus e Maria quem consola, cada um a seu nível, a humanidade. Por isso nós podemos consolar, como dizia a carta aos Coríntios, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Para a Jacinta, uma das orações mais repetidas depois será esta: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Uma oração ensinada por Nossa Senhora. Então este desejo de consolar a Deus e de fazer reparação acontece primeiro que tudo nisto, nesta relação pessoal de Deus com cada um de nós. Sabemos-nos amados, queremos amar a Deus e então queremos reparar. Queremos colocar em amor o que em amor não é dado. E isto, esta reparação, este desejo de consolar e de reparar, alarga o coração, estica o olhar,
e faz com que estejamos mais centrados em Deus e nos outros. Esta é a primeira coisa que eu gostava de sublinhar sobre a reparação. Começa a partir de uma relação pessoal com Deus, na qual nos sabemos amados e o amamos. Mas depois, podemos de alguma maneira dizer que a reparação tem uma dimensão litúrgica e comunitária. Eu vou explicar. Na mensagem de Fátima, diz-nos um autor que a reparação é tirada de um âmbito puramente individual para ser inserida num contexto litúrgico. Assim acontece na terceira aparição do anjo. Portanto, na segunda aparição, o anjo tinha dito assim aos pastorinhos: de tudo o que puderdes, oferecei a Deus um sacrifício em ato de reparação, pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Então, com este pedido, o anjo suscita nos pastorinhos uma resposta generosa e empenhada na reparação. Eles começam a rezar muito por esta intenção. Então, já nesta aparição, os pastorinhos são convidados a rezar pelos outros, pelos pecadores, e já são então inseridos nesta comunidade humana, feita de santos, mas também de pecadores. Mas olhemos para o que acontece na terceira aparição do anjo. Conta-nos a irmã Lúcia que o anjo, tendo na mão esquerda um cálice, sobre o qual estava suspensa uma hóstia, da qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice, deixa suspenso no ar este cálice e fala-os repetir 3 vezes: Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação. E a oração continua. E depois dá a beber do cálice ao Francisco e à Jacinta e dá a hóstia à Lúcia e diz: tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Então, em toda esta aparição, esta terceira aparição do anjo, a reparação assume uma clara orientação eucarística, quase que sublinhando a dimensão reparadora da liturgia eucarística, ou seja, deste encontro com Deus no seio de uma comunidade, que é o que acontece na Eucaristia, em que Deus encarnado, reparador, já vimos que Ele é o grande reparador, está entre nós, levando-nos a uma mesma oferta, não só individual, mas comunitária, como toda a liturgia faz. Então parece que o anjo os leva assim por quase como uma celebração litúrgica, se podemos dizer assim. Nós talvez possamos dizer, aqui arrisco um bocadinho, mas talvez possamos dizer que nos nossos atos de reparação, nos nossos pequenos atos de reparação, o que oferecemos em reparação, estamos a participar da entrega de Jesus na cruz e na Eucaristia. Estamos a colaborar para criar esta unidade entre Deus e nós e também entre nós, homens e mulheres desta terra. Porquê? Porque estamos a pedir pelos nossos irmãos e estamos a desejar consolar a Deus, esta dimensão vertical e horizontal. Então, neste sentido, nós podemos dizer que reconhecemos na reparação algumas características importantes, descrita por aquele teólogo que eu já mencionei, Stefano de Fiores. Então, diz ele que a reparação, na mensagem de Fátima, é teocêntrica, isto é, está centrada em Deus, como aparece expressamente nas orações ensinadas pelo anjo. O último termo da reparação é Deus unitrino, Ele é o centro, mesmo quando quero reparar o Imaculado Coração de Maria, porque ela disse: o meu coração é caminho para Deus. Então ela projeta tudo para Deus. Então a reparação em Fátima é claramente centrada em Deus, uno e trino. Em segundo lugar, a reparação tem uma clara referência eucarística, como já vimos. Não só porque aparece ligada ali à Eucaristia, como vemos na terceira aparição do anjo, mas porque consiste nesta oferta à Trindade do corpo de Cristo, pessoalmente presente na Eucaristia, mais do que nos sacrifícios pessoais. Que vemos isto também naquela segunda oração ensinada
pelo anjo, mas depois também na devoção dos primeiros sábados, como já vamos ver. Portanto, é teocêntrica, é eucarística. Em terceiro lugar, tem um caráter cristológico e mariano, porque se dirige a Jesus e a Maria. Dizia o anjo: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial quando fizerdes algum sacrifício, dizia Nossa Senhora: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E depois, em 1925, quando Nossa Senhora diz à Lúcia: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, vai-lhe pedir reparação a este coração. Portanto, a reparação é cristológica e é mariana. Em quarto lugar, a reparação consiste não propriamente, nem tanto no sacrifício de algo pensado por nós, mas mais do que isso, na aceitação e na oferta das cruzes cotidianas, ou seja, dos aspectos difíceis da vida. Os pastorinhos vão oferecer a Jesus, sobretudo pela conversão dos pecadores, os sofrimentos não procurados, mas aqueles que acontecem nas suas vidas, como quando foram para a cadeia e ameaçados. O anjo dizia isso: sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar, como que precavendo-os contra uma busca direta do sofrimento e do sacrifício. E a irmã Lúcia depois também diria isto, que o sacrifício que Deus quer é que vivamos bem os nossos deveres de Estado, ou seja, os sacrifícios que fazem parte do nosso estilo de vida. Portanto, a reparação, mais do que tudo, passa por isto, aceitar o que a vida nos traz. Mas eu gostava de acrescentar uma quinta característica, que é esta dimensão comunitária, porque a reparação projeta-nos para os outros, intercedendo por eles, faz-nos deixar de lado só o nosso mundo pessoal e faz rejeitar a indiferença ou o individualismo. Isto víamos muito na Santa Jacinta, que era insaciável na prática dos sacrifícios. Queria ir para o céu, mas não queria ir sozinha. Queria levar para lá toda a gente e queria reparar o coração imaculado de Maria por todos aqueles que não o fazem. Em cada ato de reparação, então, talvez possamos dizer, como em cada Eucaristia, que amamos e consolamos a Deus e intercedemos e pedimos perdão por nós e por todos os nossos irmãos. Então, a reparação pedida aos pastorinhos e a cada um de nós aqui em Fátima pode ser vista assim como uma forma de nos relacionarmos com Deus, de rezarmos, portanto, pela qual nos introduzimos, vejam bem, que bonito, no sacrifício eucarístico de Jesus em cada missa, nesta liturgia eucarística. Terceiro ponto sobre a reparação, vou tentar ser breve, não podia deixar de falar, ao falar de reparação, desta grande devoção dos primeiros sábados. Esta devoção dos primeiros sábados parece surgir como um pedido concreto. O anjo pede para fazer reparação, a Nossa Senhora depois ensina aquela oração: ó Jesus, é por vosso amor, que já é um bocadinho mais concreta, mas depois, os primeiros sábados é como que um pedido maior, mais concreto, de vivermos a reparação. Acontece então em 10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora aparece com o menino Jesus e a dada altura diz à jovem Lúcia: minha filha, olha minha filha. Acho isto tão bonito. Quando Nossa Senhora chama a Lúcia: olha minha filha. É isto que ela diz a cada um de nós: olha minha filha. Aquilo que eu dizia no início, desta relação pessoal. É neste contexto que vai surgir o pedido dos primeiros sábados: olha minha filha. E nesta aparição, antes disso até é o menino Jesus que fala e diz à irmã, à irmã Lúcia, mas à sua irmã: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. E depois então é a Virgem Maria que insiste: olha minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfémias e ingratidões. Tu ao menos vê-de-me consolar. Então a reparação começa por esta relação pessoal com Nossa Senhora, que se apresenta como mãe
e que como mãe pede esta devoção. Este tu ao menos, que interpele pessoalmente ao meu envolvimento na história da salvação. Tu, e eu podia dizer o nome de cada um dos aqui presentes. Mas esta relação pessoal então depois estende-se a toda a humanidade. Porque é por todos que vamos fazer esta devoção. Ou seja, estende-se à humanidade pela via da intercessão, através da qual a Virgem Mãe quer chegar a todos, 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 como diria o Papa Francisco. Mas então este pedido não é algo vago, mas ganha corpo no conjunto de pedidos feitos por Nossa Senhora. E falávamos de como a reparação sincera numa liturgia tem uma dimensão litúrgica, e toda a liturgia tem os seus sinais sacramentais. O que é que são os sacramentais? Não é? Por exemplo, a água benta. O que é que são estes sinais sacramentais? São sinais visíveis de realidades invisíveis. E nós precisamos disto. Nós precisamos de ver, de tocar. Então, Nossa Senhora faz 4 pedidos concretos. Quais são? A confissão, que é o momento penitencial, que ajuda a que esta devoção seja transformadora, que leva à conversão de vida. Como tudo na liturgia, na vida de oração, pretende levar-nos a esta conversão contínua, até estarmos completamente configurados em Cristo. Então, a confissão serve para isto, para que não fique só pelo exterior. E Nossa Senhora, como boa mãe e boa pedagoga, leva-nos a este abraço do Pai pela confissão, pelo qual Deus pode entrar pela nossa pequenez e pode dar-nos a certeza do perdão e da paz. Depois pede o rosário. Rosário pelo qual vamos repetindo as palavras do Evangelho, percorrendo a vida de Jesus nos seus mistérios. Ou seja, o rosário é este verdadeiro momento de escuta da palavra, pela oração, a palavra rezada, refletida por estas palavras do rosário. Portanto, temos um momento penitencial, que é a confissão, um momento do rosário, que é como se estivéssemos a ouvir o Evangelho, como dizia alguns santos padres, que o rosário é um compêndio do Evangelho. Depois Nossa Senhora pede os 15 minutos de meditação, em que o que é que nós fazemos? Pegamos no mistério e vamos confrontando com a nossa vida, vamos refletindo, vendo o que é que o Espírito Santo nos quer dizer com aquele mistério de Jesus, com aquela palavra, deixando que ilumine algo que não compreendemos, ou que levante questões, ou que nos estimula a seguir mais a Deus e a amá-lo mais. E depois pede a comunhão reparadora, esta união com Jesus, feito pão para nós, nesta consciência de que só unidos a Ele é que podemos ser reparadores. Não sei se me conseguiram acompanhar, mas as 4 coisas parecem fazer quase uma celebração litúrgica, não é? A confissão, este momento penitencial, o rosário, esta palavra de Deus, os 15 minutos, esta reflexão e depois a comunhão. Que bonito pensar assim, nestas 4 coisas que Nossa Senhora pede nos primeiros sábados. E depois, estes 4 pedidos, durante estes 5 primeiros sábados, Nossa Senhora pede que sejam feitos com uma intenção, reparar o seu imaculado coração. Parece que Nossa Senhora nos está a pedir para purificarmos a nossa atitude, a atitude com que vimos ter com Deus, que não seja por interesse pessoal ou por trocar, eu dou-te isto, Deus, e tu dás-me outra coisa, mas que seja só por amor e com esta confiança de que Deus tudo providencia na nossa vida. Então virmos para fazer estes quatro pedidos de Nossa Senhora com esta intenção. E depois, às vezes podemos perguntar, porquê é que esta devoção é para fazer só durante 5 primeiros sábados? Nós podemos fazer às vezes quisermos, está bem? Mas o pedido de Nossa Senhora é só para 5 primeiros sábados. Eu gosto de pensar, existem várias teorias para isto, mas eu gosto de pensar nestes 5 como mais uma vez, a assinatura de Deus, que é mesmo assim, que pede pouco para dar muito. Aquilo que pede é infinitamente mais pequeno do que aquilo que dá. Ou deixem-me dizer, aquilo que dá é infinitamente maior do que aquilo que pede. Então, faz parte desta, digamos, assinatura de Deus. Então, que a nossa reparação, os nossos gestos reparadores na nossa vida, e podemos fazer de tudo um ato de reparação, podemos rezar aquela oração que Nossa Senhora ensinou. Oh Jesus, é por vosso amor, é por vosso amor.
e em reparação aos corações de Jesus e Maria, pela conversão dos pecadores. Tudo o que fizermos que seja assim, inserindo-nos nesta liturgia pela qual estamos unidos ao Senhor, cada vez mais unidos a Ele, o grande sacrifício reparador. Aguardamos agora a presença de Jesus e a Eucaristia, que vai ficar entre nós. Durante a oração inicial e bênção final, os que puderem ajoelhar, ajoelhem, e durante a meditação podemos depois estar como melhor nos ajudar à meditação.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o coração imaculado de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério da sua morte. Do Evangelho segundo São João. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. A túnica, toda tecida de uma só peça de alto a baixo, não tinha costuras. Então os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, tiremo-la à sorte para ver a quem tocará. Assim se cumpriu a Escritura que diz: repartiram entre eles as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mulher: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo se consumara, para se cumprir totalmente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, ensopando no vinagre uma esponja fixada num ramo de hisopo, chegaram-lhe à boca. Quando tomou o vinagre, Jesus disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ficando Jesus no meio, dizia o evangelista. Jesus é crucificado e fica no meio, entre 2 outros homens que têm a mesma condenação à morte. Jesus está realmente no meio de nós, entre justos e injustos, entre bons e maus, entre vivos e mortos. O nosso Deus não escolhe um lugar ou um grupo privilegiado de pessoas onde encarnar, mas está entre nós, assim como somos, com as nossas virtudes, dons e conquistas, e com os nossos defeitos, vícios e pecados. Ele partilha da mesma condenação que pesa sobre todos nós, a condenação à morte. E não foge da agonia dessa hora. Morre mesmo. Mas nesse lugar de morte, revela-se também como aquele que está no meio. E Ele está no meio, na confluência do tempo e do espaço, no centro da história. E Ele é aquele de onde tudo parte e para onde tudo converge. Permanece no meio como o fio de prumo pelo qual se medem todas as coisas, pedra angular, onde tudo se une e se sustenta.
nesta escura cena do Calvário, é para Ele que somos convidados a olhar, como nos será recordado na liturgia da festa da exaltação da Santa Cruz, que se celebra a 14 de setembro. O Evangelho desse dia, de João 14, diz: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Assim como o povo no deserto tinha de olhar para a serpente erguida ao alto para ser curado, também nós precisamos apenas de olhar e acreditar em Jesus erguido na cruz para termos a vida eterna. Santa Jacinta, ao ouvir a prima Lúcia contar os sofrimentos de Nosso Senhor na sua paixão, enterneceu-se e chorou. E diz-nos a irmã Lúcia que muitas vezes depois pedia para lhe repetir. Chorava com pena e dizia: coitadinho de Nosso Senhor, eu não hei de fazer nunca nenhum pecado. Não quero que Nosso Senhor sofra mais. De facto, o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos leva a desviar o olhar dele e, portanto, a ficarmos espiritualmente doentes, cada vez com menos fé, menos esperança e menos caridade. A paixão de Jesus despertava no coração dos pastorinhos um desejo de serem mais santos, mais amigos de Deus, de não pecarem mais. O relato da paixão de Jesus pode estimular-nos a esta santidade. As histórias dos santos ajudam-nos também a fazer crescer este desejo. Como vai a minha oração com a palavra de Deus? Será que procuro rezar os mistérios da vida de Jesus, sobretudo da sua paixão? Será que me deixo compadecer, como Santa Jacinta, por este amor de Jesus? Como deixo que desperte em mim o desejo de ser mais parecida com Ele ou de o amar mais? Diante de Jesus, aqui presente, peçamos-lhe que seja sempre Ele a medida das nossas vidas, que Ele nos atraia a partir da cruz, onde revela todo o seu amor por nós. Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, também nós queremos consolar-te. Jesus, ajuda-nos a amar-te mais.
Diz o texto: repartiram entre eles as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E depois, foi isto o que fizeram os soldados. São João diz-nos que o que fizeram os soldados naquela hora de tanto sofrimento foi repartir as vestes de Jesus enquanto Jesus morria. Jesus está despido na cruz, despojado das suas vestes, maltratado e num sofrimento atroz, mas a atenção e o interesse dos soldados está todo na sua roupa. Parece-nos tão ridículo que aqueles soldados desprezem Jesus, mas deem tanta importância às suas vestes, como se essas valessem mais do que ele. Mas a verdade é que hoje continuamos a ter este tipo de comportamentos. Quantas vezes ainda hoje irmãos discutem entre si e ficam mesmo de relações cortadas por disputas de heranças, por exemplo. Parece ridículo, mas acontece que algumas pessoas pareçam mais preocupadas com os bens deste mundo, o dinheiro, os terrenos, as casas, etc., do que com os próprios familiares que estão a morrer. Mas mesmo nos ambientes de trabalho ou nas organizações, pode acontecer de, por vezes, andarmos mais centrados nos bens materiais que passam do que no que é de Deus, nos valores do Evangelho. Ora, aí somos como aqueles soldados que, estando no lugar mais importante da história da salvação, aos pés da cruz, deixaram passar a oportunidade, a graça daquela hora, porque estavam a discutir sobre as posses de Jesus. No meio daquelas divisões, a túnica de Jesus não tinha costuras. Não era divisível, partilhável. Há quem veja aqui a imagem da igreja, deste corpo que é um só, que não se pode dividir, ou da Eucaristia, do corpo de Jesus, que quando o recebemos sempre por inteiro. Jesus quer nos levar sempre à unidade, a estarmos cobertos por uma mesma túnica, que é a Igreja, unidos pelo seu corpo, e chama-nos a rejeitarmos a atitude dos soldados, a não ficarmos apegados a bens materiais, mas a escolhermos para nós uma outra atitude, a de Maria, sua mãe, que o contemplava junto à cruz. A atitude de quem dá mais importância às coisas que realmente fazem a diferença, que permanecem para a eternidade e que fazem de nós melhores pessoas, melhores cristãos. O Francisco era o menino que a Lúcia descrevia antes das aparições como tendo a atitude de não terrales, ou seja, não se importava com nada, nem se importava muito se perdia ou se ganhava, se tinha ou não tinha isto ou aquilo. Mas também é verdade que foi ele que um dia roubou um tostão ao pai para comprar um realejo. Depois das aparições, o Francisco passou a importar-se com Jesus. Pode aplicar-se ao Francisco o que dizia um outro Francisco, o jesuíta Francisco Xavier, a Jesus. Dizia ele: o que me toca não me toca, mas o que toca a Jesus toca-me profundamente. Eram de facto as preocupações do coração de Jesus que passaram a habitar o coração do Francisco, enquanto relativamente a todas as outras coisas, dinheiro ou posses, tornou-se totalmente livre. É ele que um dia vai buscar um tostão para que um outro menino liberte um passarinho que tinha apanhado. Diante de Jesus, perguntemo-nos: como me relaciono hoje com os bens ou com o dinheiro? Sinto que estou apegado a algo? Já alguma vez discuti ou fiquei de relações cortadas com alguém por estas questões? Como dou mais importância aos valores do Evangelho do que aos bens materiais?
Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, dá-nos um coração desapegado dos bens e do dinheiro. Jesus, ajuda-nos a crescer em liberdade. Eis o teu filho, eis a tua mãe. Esta pequena palavra, eis, dita por Jesus na cruz em relação a João e à sua mãe, lembra-nos dois outros momentos. O momento da anunciação do anjo a Maria, em que Maria diz, eis a serva do Senhor, e o momento em que Pilatos apresenta Jesus flagelado à multidão e diz, eis o homem. O sim de Maria na anunciação começa com este eis a serva, revelando a sua disponibilidade para tudo o que o Senhor quisesse dela. Tal como Jesus flagelado revela-se como Deus totalmente disponível para ir até à cruz por nós. Trata-se de uma mesma disponibilidade para que a vontade de Deus se cumpra plenamente. Ali, na cruz, temos o discípulo e a mãe. Eis ali a mãe, novamente totalmente disponível para acolher o discípulo e vice-versa. Quem segue Jesus é chamado a esta mesma disponibilidade. A disponibilidade do discípulo para acolher como dom o Evangelho, a Igreja, a mãe e tudo o que comporta a vida cristã. E a disponibilidade da mãe, ou de mãe, se quisermos, para acolher os irmãos, os outros, para ser testemunho de Jesus e anunciá-lo. O caminho que a cruz de Jesus traça à nossa frente é este de nos mostrarmos disponíveis, de respondermos com a generosidade dos santos, eis-me aqui, para ser dom para os outros. O dom de Jesus na cruz para nós é também este de termos uma mãe que é Maria, de termos a Igreja e o dom da comunidade dos irmãos. Na aparição de maio, conta-nos a irmã Lúcia que há pergunta: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? A esta pergunta os pastorinhos responderam: sim, queremos. Ou seja, eis-nos aqui. E a partir daí floresceu a sua santidade, como dom para todos nós hoje. Importa, no entanto, referir o que Nossa Senhora disse depois das suas respostas. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Perante este mistério de morte, a última palavra é sempre de ressurreição e de vida, da certeza de que em tudo não nos faltará a graça de Deus, não nos faltará o coração da nossa mãe como conforto seguro. No momento de silêncio, pensemos: como me mostro disponível para as coisas de Deus? Será que vivo demasiado centrado em mim e na minha vida, ou procuro estar à escuta do que Deus me pede? Estou disponível para a minha paróquia, por exemplo, para algum ministério? Mostro-me acolhedor do que Deus vai pedindo na oração? Diante de Jesus, peçamos-lhe que nos torne pessoas disponíveis e à escuta da sua vontade.
Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, eis-nos aqui disponíveis para o que quiseres de nós. Jesus, torna-nos abertos à tua vontade. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Rezemos juntos. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito,
Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Do Filho e do Espírito Santo. Bom regresso a vossas casas e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser.